sintetizada e trazendo posteriormente mais informações sobre o projeto em si. Bom, introduzida pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compõe o tripé de planejamento orçamentário brasileiro, juntamente com o Plano Plurianual e com a Lei Orçamentária Anual. Peço para o operador se não está passando os slides. Agora sim. Como disse, essa lei tem uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal e deve ser elaborada anualmente com a finalidade de orientar a elaboração do orçamento do ano seguinte, servindo de ligação, uma ponte entre o planejamento estratégico, que seria o plano plurianual, e a operacionalização das ações de governo, que está dentro da Lei Orçamentária Anual. Sua elaboração deve atender aos requisitos da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320, de 1964, que rege a contabilidade pública. A entrega dessa peça, segundo nossa lei orgânica, deve ser realizada até dia 30 de abril de cada ano, nos termos do artigo 316 da nossa lei orgânica. O que deve compor essa lei? Além do projeto de lei em si e sua mensagem, essa lei deve apresentar alguns anexos, vários que compõem essa lei, que eu vou citar aqui 3 principais. O anexo de metas e prioridades, que vai constar todos os programas, metas, ações e indicadores que serão extraídos do plano plurianual e inseridos nesse ano, ou seja, aquilo que o plano plurianual estava prevendo no global será extraído trechos para que seja posteriormente orçado e executado no próximo ano. O anexo de metas fiscais, onde serão definidas as metas de resultado primário e o nominal para o município, e os anexos de riscos fiscais, que devem contemplar todos os riscos e passivos contingentes que, de certa forma, possam afetar futuramente as metas do resultado primário. Devemos destacar ainda outros conteúdos relevantes exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal na elaboração da LDO, que são eles: o equilíbrio entre a receita e despesa, que consta lá no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria: a LDO deve orientar o orçamento sempre no sentido de buscar um bom resultado econômico. Não estamos falando aqui do princípio do equilíbrio orçamentário, que prevê que despesas e receitas devem ser iguais, que isso seria no orçamento, mas sim falando do resultado econômico. Então, deve haver um bom equilíbrio nesse resultado. Também a lei deve estabelecer critérios para a limitação de empenhos, isso está no artigo 4º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nesses casos de não alcance da arrecadação prevista, que, infelizmente, no momento, é bem possível de acontecer, ressaltando quais despesas serão contingenciadas caso não haja a arrecadação prevista. As formas de apuração de custos e resultados, isso é uma novidade que foi introduzida pela norma brasileira de contabilidade 1611, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, publicação recente, mas que pode auxiliar muito na formação desses dados. Também informações e critérios sobre as transferências de recursos a entidades públicas e privadas, as entidades do terceiro setor, em conjunto, é claro, com a Lei 13.019. Estabelecer a reserva de contingência, que é o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é destinada, quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual, a definir o percentual para cobrir possíveis e eventuais riscos passivos contingentes previstos no anexo de metas fiscais. E a realização de audiências públicas, está no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto na fase de elaboração como de aprovação e execução, incentivando a participação popular. Com relação às audiências públicas, eu vou passar a palavra ao nosso procurador legislativo, Dr. Rafael, para que faça alguns comentários. Boa tarde a todos.
Meu nome é Rafael de Oliveira Matias, sou procurador legislativo aqui na Câmara Municipal de Garça, e eu vou fazer uma pincelada no contexto legal, tanto da audiência pública que a gente está realizando agora, como da própria lei de diretrizes orçamentárias em si. A audiência pública, ela possui previsão no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também no âmbito local, no artigo 324 da Lei Orgânica do Município de Garça. A nossa lei maior, aqui em nossa cidade, determina que caberá ao Poder Público Municipal garantir meios para a efetivação da democracia participativa mediante a realização de audiências públicas com a população e entidades comunitárias interessadas, garantindo-se prévia e ampla publicidade, antes, durante e após a tramitação dos projetos de lei que versem sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, que é o caso vertente agora, que nós estamos realizando a audiência, e o orçamento anual. Então, nessas três oportunidades, a nossa lei orgânica, assim como a lei de responsabilidade fiscal, exige que seja dado a transparência desse ato e a possibilidade da população participar. Que, inclusive, adiante nós vamos tratar do tema sobre como a população pode participar e como a Câmara disponibilizou, no âmbito do processo legislativo, a participação popular para a nossa comunidade. Passados os aspectos da audiência pública, a nossa Constituição e a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal exige que os projetos de lei de diretrizes orçamentárias disponham sobre determinados temas. Primeiramente, é obrigatório que o projeto contemple as despesas consideradas irrelevantes, que são aquelas em que o poder público considera não essencial para aquele determinado momento durante a execução das políticas públicas. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige a implementação de critérios para se iniciar novos projetos. Lógico, sem perder de vista o andamento das despesas e obras em execução e a necessidade de se contemplar as despesas de conservação do patrimônio público. Então, tem que se garantir o início de novos projetos, só que sem perder de vista os projetos que estão em andamento e as despesas necessárias à conservação do patrimônio público municipal. Além disso, é exigido na Lei de Diretrizes Orçamentárias a autorização para custeio de despesas de competência de outros entes da federação, nos casos em que o município, eventualmente, tenha que assumir alguma responsabilidade que, no primeiro momento, não é dele, é necessário que haja essa autorização para esse tipo de custeio dessa natureza de despesa. Isso é muito comum, acredito que não só no município de Garça, mas em diversas outras cidades, de despesas relacionadas à saúde, porque existem muitas decisões judiciais que obrigam os municípios, muitas vezes, a assumir a responsabilidade, seja de um determinado tratamento, ou seja, eventualmente, da concessão de um medicamento que não é de responsabilidade do município, não seria um medicamento da atenção básica, por exemplo, às vezes é um medicamento de alta complexidade. Então, ou um tratamento da alta complexidade, que a princípio seria de responsabilidade do Estado e da União. Então, a LDO tem que trazer no seu bojo a possibilidade de custeio dessas despesas de competência de outros entes da federação. E, por fim, também é exigido da Lei de Diretrizes Orçamentárias que ela disponha sobre as alterações na legislação tributária. Então, eventual renúncia de receita, ou então qualquer tipo de benefício de natureza tributária, instituição de tributos não previstos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que contemplar no seu teor, seja na receita ou seja na despesa. Bom, posto isso, eu vou falar das emendas ao projeto de lei, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, porque encaminhado o projeto pelo Executivo, ele possui certas condicionantes para que sofra emendas no âmbito do Legislativo. As emendas não podem ser realizadas de maneira indiscriminada. Então, o artigo 166, parágrafo 4º eu só queria pedir para o operador alterar isso, obrigado. O artigo 166, parágrafo 4º da Constituição, ela trata de uma das restrições relativas às emendas realizadas por parlamentares no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ela trata, basicamente, que as emendas ao projeto da LDO não pode ser aprovado quando seja incompatível com o plano plurianual. Isso se deve justamente
por aquilo que o nosso contador, o José Roberto Carvalho, havia falado, que o plano plurianual ele traça as metas e diretrizes para se elaborar a lei de diretrizes orçamentárias. Consequentemente, a LDO não pode afrontar o que está disposto no plano plurianual, no PPA. Então, quando for necessária a realização de emenda no âmbito da Câmara Municipal, deve-se preservar indiscriminadamente o teor do plano plurianual. A gente não pode, por exemplo, realizar uma emenda que trate de uma despesa além daquelas previstas no plano plurianual, que também, por sua vez, foram aprovadas pela Câmara. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal também traz como condicionante à realização de emenda a reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo. Ou seja, o Poder Legislativo só pode reavaliar a receita prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, consequentemente, prever uma nova despesa na mesma lei, se essa reestimativa de receita decorre de erro ou emissão de ordem técnica ou legal. Então, se não houver um erro de ordem técnica ou legal, o Poder Legislativo não pode rever a reestimativa de receita e, consequentemente, não pode criar novas despesas. Pode passar o slide. Posto isso, eu vou tratar do trâmite legislativo aqui na Câmara Municipal de Garça. Como funciona o trâmite legislativo desse projeto? Como que ele vai se dar? Inicialmente, o projeto foi recebido pela Câmara Municipal, encaminhado pelo chefe do Executivo. O projeto foi considerado objeto de deliberação, que é uma análise prévia quanto à legalidade e também quanto à conveniência e oportunidade do projeto. Então, no caso, a LDO já foi considerado objeto pelo plenário da Câmara. Depois disso, convoca-se a audiência pública, com a população interessada, que nada mais é do que esse ato que a gente está realizando hoje. Então, esse seria o mecanismo de participação popular quando da formulação da política orçamentária do município. Depois disso, realizada a audiência pública, coletadas opiniões, propostas de emendas por parte da população, da sociedade civil organizada, o projeto é encaminhado pelo prazo de 10 dias para emendas dos vereadores, a fim de que eles eventualmente acolham ou não os anseios da comunidade, obviamente limitado àquelas possibilidades de emenda que eu acabei de falar. Então, durante esse período, esses 10 dias, eles podem oferecer suas emendas ao orçamento. Depois disso, o projeto é encaminhado para parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviço Público. Exarado o parecer favorável com relação ao projeto e as respectivas emendas, a presidência da Câmara determina a inclusão do projeto no primeiro turno de deliberação e votação. Depois disso, aprovado o projeto pelo plenário, a presidência da Casa tem que determinar a sua reinclusão na pauta para ser deliberado novamente em segundo turno de discussão e votação. Então, basicamente é isso. Aprovado em segundo turno de discussão e votação, a mesa da Câmara expede o autógrafo do projeto e é encaminhado para sanção ou veto do chefe do Executivo. Então, o trâmite legislativo é esse. Pode passar o slide. Só para conhecimento, esse projeto em específico ele foi dado entrada na Câmara Municipal de Garça no dia 30 de abril, ou seja, há pouco mais de 30 dias, o projeto foi considerado objeto de deliberação no dia 11 de maio. Agora nós estamos realizando a audiência. O prazo para protocolo de emendas vai se iniciar no dia 8 e vai até o dia 23 de junho. Depois do dia 23, o processo vai ser submetido à Comissão de Finanças e, em seguida, ele vai ser submetido à deliberação plenária. É importante ressaltar que o recesso parlamentar de julho não se inicia antes da aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, os parlamentares têm que deliberar esse projeto, que é de, enfim, suma importância para as políticas públicas do município de Garça. Sobre o aspecto jurídico, basicamente, acho que são esses os pontos. E agora eu vou repassar a palavra, vou devolver a palavra ao José Roberto Carvalho, nosso contador e nosso secretário administrativo, para que ele trate dos aspectos destacados do projeto que está sendo objeto de audiência pública. Obrigado, doutor Rafael. Passamos agora a
destacar alguns pontos do projeto para conhecimento. O primeiro ponto, a gente vai falar sobre a suplementação, que seria o quê? Reforço de dotações do encaminhamento da lei orçamentária e sua execução, que deve estar previsto já na LDO. Para esse projeto desse ano, foram divididos em 3 artigos a informação sobre a forma que a suplementação poderá ser feita. No artigo 11, o Poder Executivo fica autorizado a executar por decreto até o limite de 30% da despesa fixada, as transposições, remanejamentos e transferência de uma categoria ou programa para outra dentro de um órgão orçamentário. No artigo 12, um pouco conturbado no slide, mas vou fazer a leitura. A lei orçamentária poderá autorizar o executivo a abrir créditos adicionais suplementares em até 20% do total da despesa, nos modos do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Exclui-se desse limite do caput desse artigo os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais e RPV, as requisições de pequeno valor, serviço da dívida, dotações de pessoal e seus reflexos e adaptação de cargo ou emprego decorrente de reforma administrativa. O artigo 13 já fala que os poderes executivo e legislativo estão autorizados, respectivamente, por ato próprio, ou seja, sem a necessidade prévia de autorização legislativa, que já está sendo dada nesse projeto, a realocar livremente recursos orçamentários e dotações dentro da mesma natureza ou de uma natureza de despesa para outra, desde que não haja alteração na fonte de recurso, programa, atividade, projeto ou operação especial, bem como a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nessa lei, dentro do limite de 20%. Também vamos apresentar algumas vedações que essa lei de diretrizes orçamentárias traz. Em seu artigo 17, ele enaltece a proibição de contratação a qualquer título de empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa. Também veda obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes utilizados na administração pública federal e estadual. Também veda o pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão, pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores e pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. Isso já é uma prática que a Câmara já adota há um bom tempo. E também traz alterações na legislação tributária, que poderão ser realizadas pelo Executivo. Quais sejam: revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, revisão de taxas, de forma a adequá-las aos custos dos respectivos serviços, revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal, atualização da planta genérica de valores, ajustando-se à real idade do mercado imobiliário e aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução e arrecadação dos tributos. Essas são as alterações previstas na LDO que podem ser inseridas posteriormente na Lei Orçamentária Anual e colocadas em execução no exercício financeiro 2021. Vou apresentar aqui agora alguns números que constam no projeto que serão basilares para a construção da Lei Orçamentária Anual para o exercício vindouro, exercício 2021. Ou seja, aqueles valores que irão compor a previsão de receitas e as despesas fixadas para cada órgão de nosso município. Então, aqui vocês podem acompanhar. Para a Câmara Municipal, os valores previstos para 2021 é 2.496.000, que representa 1,39% do orçamento total previsto. Os valores, inclusive, os mesmos desse exercício. Para a Prefeitura Municipal, R$ 132.018.936, que representa 73,28% do total do orçamento. Para o SAAI, R$ 16.550.000, 9,19% do total do orçamento. E o IAPEM, R$ 29.091.000, que representa 15%
do total do orçamento previsto para 2021, R$ 180.155.936. Não poderia deixar de informar a programação de uso dessas despesas em relação à sua aplicação, no tocante à categoria econômica das mesmas. Ou seja, dividir essas receitas e despesas entre correntes e de capital. As despesas correntes, através da visão da categoria econômica, expressa a participação do setor público no consumo dos recursos para manutenção e funcionamento dos serviços públicos. Já as despesas de capital são aquelas que contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. Assim, inclui-se nas despesas correntes, conforme versa a lei que regulamenta a contabilidade pública, a Lei 4.320/64, as despesas de custeio, que são dotações para manutenção de serviços públicos, inclusive aí a folha de pagamento, bem como para atender obras de conservação e adaptação de bens imóveis, e as transferências correntes. Para isso, vocês podem ver aí pelo slide, temos um montante de R$ 155.329.213,64, ou seja, para as despesas correntes, o orçamento prevê 86,22% de seu total. Já as despesas de capital são compostas pelos investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Investimentos são as dotações aplicadas em obras, aquisição de instalações, equipamentos, material permanente e constituição ou aumento de capital de empresas, que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Para isso, nós vamos ter 9,91%, ou em valores, R$ 17.861.222,36. Esse cálculo, os 3,87% restantes, ou 6.965.500, serão destinados à reserva de contingência, como já dito anteriormente, que são destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventuais imprevistos, inclusive para a abertura dos créditos adicionais ao longo da execução orçamentária. Com relação a esses valores, não podemos deixar de citar também que certamente haverá necessidade de adequações e alterações dessa peça quando do processo de criação da lei orçamentária anual, em decorrência da pandemia da Covid-19 e do cenário econômico que, infelizmente, o nosso mundo está passando. Pois há, como todos têm visto, aí, muitas incertezas no ar ainda. Então, ajustes à lei de diretrizes orçamentárias serão necessários em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido, ainda nesse processo de elaboração do orçamento ou ao longo da execução da própria peça orçamentária no ano que vem. Inclusive no tocante à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento da pandemia. Soma-se a isso a entrada em vigor no dia 27 de maio último, ou seja, depois que esse projeto foi protocolado aqui na Câmara, da Lei Complementar 173/2020, que estabelece o chamado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, e promoveu algumas alterações na Lei Complementar 101, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo ainda é muito recente, e certamente com o passar dos dias, certas definições serão tomadas nesse sentido, e o impacto deverá ser absorvido nas peças orçamentárias com alterações pontuais. Então, como eu disse, certamente haverá algumas alterações nesses valores, então não vou passar especificamente, mas de forma mais analítica, os valores, porque certamente sofrerá alguma alteração, mas a gente deixa a consideração daqueles que estão assistindo, dos munícipes e os demais interessados, que o texto desse projeto continuará à disposição no nosso site, no endereço www.garca.sp.leg.br. O texto está na íntegra com seus anexos e fica à disposição da população para consulta e apresentação através dos nossos canais, nossos e-mails, redes sociais, para que a população apresente sugestões, apresente dúvidas que estaremos prontos aqui a responder. Então fica o caminho também passo a passo aí na tela para vocês.
Estamos à disposição de todos para sanar alguma dúvida ou apresentação de alguma sugestão que tenham. Doutor Rafael, da minha parte é o que tinha. O doutor tem algum complemento a fazer? Não, basicamente era isso. Eu acho que os principais pontos a se destacar do projeto analisado. E, enfim, utilizo, inclusive, esse momento para informar que a população pode, a qualquer momento, buscar a Câmara para tirar dúvidas ou esclarecimentos a respeito da proposta orçamentária. E os nossos canais, através desde telefone, e-mail, mídias institucionais, estão todas abertas para a comunidade local se manifestar e, de qualquer forma, no que se mostrar necessário, a Câmara vai estar à disposição para atender a população. Basicamente, eu acho que eram esses os pontos a se destacar sobre o tema, e a Procuradoria da Câmara se coloca à disposição da população no sentido de garantir o acesso a esse projeto e ao tema relativo ao orçamento municipal, que muitas vezes é relegado para o segundo plano, mas, na verdade, se trata de uma das principais leis que a Câmara delibera, é justamente o orçamento, que é o dispositivo legal que, de fato, versa sobre a execução das políticas públicas. Então, é um instrumento indispensável para a promoção da cidadania e para a consecução dos direitos dos cidadãos. Então, basicamente, eram esses os aspectos. Eu agradeço a todos, boa tarde, e se o Carvalho tiver mais alguma coisa para falar, eu passo a palavra a ele. Obrigado a todos. Sim, doutor, é exatamente isso. Nós estamos à disposição aqui na Câmara. Essa participação popular é muito importante, que a sociedade participe mais, que procure mais informações. Estamos aqui à disposição para isso. Infelizmente, devido à situação que vivemos no país, no mundo todo, não pudemos fazer dessa vez a audiência de forma presencial, mas estamos assim ampliando aí as nossas, dentro do possível, ampliando a possibilidade da comunidade participar do processo. Então, está à disposição, estamos fazendo essa audiência, estamos aqui à disposição também para novas consultas, e fica o nosso agradecimento a todos que participaram, e tenham uma boa tarde. Tá bom?